Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero meditar com os irmãos na palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 12. Palavra de Deus para jovens e adolescentes nesta noite. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 12 diz assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. 1 Samuel 16, verso 12. A palavra que nós lemos aqui fala de Davi. Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque Deus tinha um escolhido lá, no meio dos filhos de Jessé. Depois de Deus haver rejeitado Saul, por conta da sua desobediência, por ter ultrapassado o limite, por ter tentado fazer coisas que não era da sua competência, tentar tomar lugar de outro, Deus assim o rejeitou, porque Deus não quer esses tipos de líderes que não sejam exemplos na frente do povo. E Deus chamou Samuel, mandou ele encher o seu odre de azeite e ir até a casa de Jessé. Vai lá. Entre os filhos de Jessé eu tenho um que me agrada muito. Escolhi ele para ser o rei de Israel. E Samuel foi. Sua visita, a princípio, trouxe preocupação para os habitantes daquela terra, porque quando o profeta pisa numa terra, o povo logo tem em mente: é homem de Deus. Qual será o peso da palavra dele? Será que Deus mandou ele aqui para trazer uma palavra dizendo que Deus está se agradando de nós? Ou será que ele trouxe para nós uma palavra dura, dizendo que Deus não está se agradando das nossas ações? Não era essa a intenção de Samuel, mas a sua presença dava essa impressão. E quando o profeta chegou, ele chamou Jessé. Jessé logo tratou de fazer aquela mesa, aquela refeição abençoada para o profeta de Deus, receber bem o homem de Deus. E Samuel já foi dando logo as cartas: olha, eu vim aqui, eu sou direto, Deus me disse que entre os teus filhos Deus tem alguém aqui que ele se agradou, que ele será o próximo rei de Israel. E eu quero conhecer os teus filhos, me apresenta os teus filhos, porque eu tenho pressa em fazer a obra de Deus. O profeta de Deus é assim, né, irmãos? Vai, é direto, entrega aquilo que Deus quer, não rodeia, não fica enrolando, é simples e objetivo. Deus mandou ungir, vou ungir, estou voltando para minha casa. E assim ele fez, mandou chamar os meninos, e Jessé mandou chamar, lógico, num contexto de guerra, quem vai para a guerra? A guerra são os mais fortes, os maiores, os mais bem treinados, os que sabem treinar a espada, sabem pegar a espada, manusear, carregar escudo, os que sabem atirar pedra. E Jessé logo apresentou os melhores, os mais guerreiros. Tá aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. E assim foi até o sétimo. No primeiro, Samuel já se impressionou, já disse: esse daí. Deus quer esse daí. Tem tudo para ser o rei de Israel, Deus. Tem tudo que você está vendo, mas não tem tudo que eu quero. Não é esse. Passou todos os filhos. Por fim, Samuel ficou meio assim, falou: Deus, o Senhor me mandou aqui, e cadê? Passaram todos os filhos do homem e o Senhor não escolheu nenhum? Então Samuel perguntou: Jessé, acabou-se os teus filhos? Ele: não, tem um ainda, está lá no meio das ovelhas, está longe, cuidando das minhas ovelhas. O texto não dá a entender que o pai de Davi lançou sobre eles palavras de desprezo. Com a cabeça de Jessé também faria a mesma coisa. Se é para guerra, se é para ser rei, são esses aqui. Mas Deus não vê como a gente vê. Ele mandou chamar, falou assim: manda chamar esse menino, quero conhecê-lo. Enquanto ele não chegar, não nos assentaremos à mesa para comer. O menino veio, apresentou-se diante de Samuel, e o Senhor logo disse: esse daí, unge ele será o rei de Israel. Eu fico imaginando o constrangimento
que apareceu ali dentre os irmãos de Samuel, de Davi? Ficou pensando, falou, poxa, mas Deus escolheu Davi? Deus, todos nós aqui temos capacidade de sermos reis, mais treinados em guerra, mas Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi. O que Davi estava fazendo para Deus o escolher? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando bem das ovelhas do seu pai. Os textos à frente nos indicam como Davi cuidava bem das ovelhas do seu pai. Os textos à frente indicam que quando Israel foi para a guerra, Davi apresentou para ele a sua experiência diante de Saul. Olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Parecia um urso, e depois veio um leão, me deram contra a ovelha, eu a defendi, matei os dois. Aí Deus olhou e falou, puxa vida, o menino que entrega a sua vida em prol da obra, o menino que dá a sua vida em prol da ovelha, esse menino tem o coração que eu quero. Jovens e adolescentes, ninguém estava vendo Davi, exceto Deus. Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. Ninguém, talvez, poderia valorizar as características de Davi melhor do que ninguém, senão Deus. Em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, todos nós confinados dentro dos nossos lares, sem poder sair, conversar, dialogar com ninguém, é muito importante que você faça como Davi. Davi não se sentiu desprezado nem rejeitado porque ele estava cuidando das ovelhas e os seus irmãos estavam fazendo uma função melhor que a dele. Não. Davi sentia prazer em estar isolado, mas no isolamento ele fez o melhor para o seu pai. Cuidou tão bem das suas ovelhas que o seu pai não via, mas Deus estava vendo. Eu quero te convidar para, nesse isolamento que nós estamos enfrentando, você desenvolver características que agradam a Deus. Eu quero te convidar para, neste tempo de isolamento, você fazer como Davi. Você desenvolver características que agradam a Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, ou seja, o coração de Davi se movia como Deus queria. Quando Jesus ia realizar algo na vida de alguém, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão, se colocava no lugar, sentia a necessidade de atender, de fazer para aquele como se fosse para ele. Davi fazia isso. Davi defendia com tanto amor e empenho as ovelhas de seu pai, mesmo sabendo que o cargo de pastor não era tão valorizado. Não era valorizado entre os homens, mas Deus estava valorizando Davi. Você tem um valor muito grande para Deus. Não se sinta menosprezado. Não se sinta rejeitado. Não se diminua. Porque dentro de você, em você e com você, há algo que Deus quer usar nesta terra. Deus usou todas as características de Davi para fazer dele o maior rei da nação de Israel. Deus também vai te usar com as propriedades que você tem, com as características que você está desenvolvendo. Mas é muito importante que você faça como Davi. Em tempos de isolamento, aproveite muito bem esse tempo para ler a Bíblia, orar, consagrar, estudar secularmente. Afinal de contas, as escolas estão fechadas, mas não estão paradas.
Mas Deus está te vendo. E Deus está vendo como você está desenvolvendo. Há um Deus aí, dentro do teu lado, olhando para você. Há um Deus aí, do teu lado, contemplando você. Há um Deus dentro de você, chamado Senhor Espírito Santo, que quer desenvolver as características que há em você. Lembre-se, Deus estava vendo Davi. O Senhor também está te vendo. Davi estava longe dos olhos do seu pai, só ele e as ovelhas. Mas Deus estava lá. Nós estamos confinados dentro de casa, mas Deus está conosco. Deus está nos vendo. Aproveite o tempo que se chama o tempo do isolamento social. O tempo de ficarmos em casa para se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, para se fortalecer ainda mais. Aproveite. Deus está nos dando este tempo para Ele ver como será o nosso comportamento longe dos olhos dos homens. Porque longe dos olhos dos homens, muitos podem, nesse tempo de isolamento, saírem dele mais enfraquecido ou mais fortalecido. Os que não veem a hora de voltar para a casa do Pai, para adorar, para servir, para estar em comunhão com os irmãos, estão buscando de todas as maneiras como ocupar esta lacuna que há dentro da nossa alma, que se chama lacuna da comunhão, que só será preenchida quando estivermos reunidos dentro dos teus lares, lendo a Bíblia, orando, consagrando e buscando a presença de Deus. Lembre-se, não estamos indo à igreja, mas a igreja está na sua casa. Não estamos indo à igreja, mas você é a igreja. Deus está de olho em nós. Os olhos do Senhor contemplam todos os homens na terra. E Deus está olhando para mim e para você. Aproveite muito bem este tempo, porque é um tempo de desenvolver. Davi desenvolveu suas melhores características longe da casa de seu pai. Na casa de seu pai, Davi não tinha condição de fazer nada. Ia ser só mais um irmão, e lá ele ia ser visto como o ruivo, o menor, o que não tinha condições de ir para a guerra, e entre outros adjetivos negativos que dariam para ele. Mas, fora da casa do seu pai, Davi era o melhor líder, o melhor pastor, o melhor cantor, o melhor produtor de hinos, o homem que teve uma comunhão estritamente, fortemente desenvolvida em tempos de isolamento. Davi estava isolado, mas Deus estava com ele. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, que Deus te levante, porque eu acredito que Deus está de olho naqueles que vão se desenvolver neste tempo de isolamento. Estamos isolados da igreja, mas não estamos isolados de Deus. Estamos longe da igreja, mas não estamos longe de Deus. Estamos longe da comunhão dos irmãos, mas não estamos longe da comunhão dos céus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esta é a palavra de Deus para nós. Se desenvolva no isolamento em nome de Jesus.